Diz assim, diz assim a palavra do Senhor. Inclina o ouvido e ouve as palavras do sábio e aplica o coração ao meu conhecimento. Provérbios 22:17. Com essa passagem eu saudo a todos na graça e paz do Senhor. Amém? Amados irmãos, eu convido os amados a abrir suas Bíblias para o livro de Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo 4. Eu quero compartilhar do verso 18 ao 20. Antes de ler, eu convido mais uma vez a curvar as suas cabeças e levar a Deus em oração. Grandioso Deus, eterno Pai, Deus de infinita bondade e misericórdia, graça te damos, Senhor, porque o Senhor não só é o Deus de misericórdia, mas é o Deus que fez os céus e a terra, é o Deus das nossas previsões. E somos gratos mais uma vez, Senhor, pelo privilégio de poder chegar na Tua casa, Pai. E neste momento, diante da Tua palavra, Senhor, pedimos a direção do Teu Espírito Santo, para que seja ela e somente ela, Senhor, o alimento e o fortalecimento de cada coração que o Senhor permitiu chegar aqui esta noite, Pai. Porque somente a Tua palavra é que nos alimenta espiritualmente. E mais uma vez também pedimos que o Teu Espírito Santo venha nos esvaziar, Pai, de toda ansiedade, de toda preocupação, de tudo, Senhor, que nos atrapalha, Senhor, que não nos permite muitas vezes de podermos se concentrar, Senhor, no Teu entendimento da Tua santa e boa palavra. E que tudo que for feito, Senhor, seja para a Tua honra e glória. Oramos em nome santo de Jesus. Amém. Todos encontraram, amém? Diz assim a palavra do Senhor, Mateus capítulo 4, do verso 18 ao 20. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Amém? Amados irmãos, aqui nós estamos diante de uma das passagens mais maravilhosas que o Novo Testamento nos apresenta. Passagem essa que Jesus ele estava ali, né, no princípio, escolhendo ou fazendo o chamado aos seus primeiros discípulos. E o que me chama a atenção aqui que diz que Jesus estava caminhando à beira do mar, e ali ele encontrou dois irmãos, Pedro e André, que lançavam a rede ao mar. E ele diz aí que ele fez o chamado. Fez o chamado e disse-lhe: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Essa passagem aqui nos leva primeiramente, irmãos, a refletir, e eu gostaria muito de partir de uma ilustração, porque quando nós pensamos nesse ofício, né, quando começamos a observar e analisamos a vida do pescador, nós começamos a perceber que a vida do pescador, ela não é feita, ou não necessita, ou não exige apenas a experiência, né, o conhecimento do local, ou a experiência
que ele tem na atividade. Mas a vida do pescador, ele depende também de todos os acessórios, né? Como diz aí a linguagem do pescador, de todas as tralhas de pesca. E entre elas aí podemos citar o anzol, a linha, né, o arpão, a rede, como chamam aqui, né, o malhador. Podemos imaginar que o pescador também necessita de uma caixa de gelo, de um rabeta, né, de um remo. Mas existe um objeto que é fundamental na vida dessa pessoa, desse profissional da pesca. E eu queria que os irmãos fixassem a sua mente neste objeto que nós chamamos de canoa. Que a canoa você pode ter todas as outras tralhas, mas se você não tiver uma canoa para lhe levar ou para você ir em busca do pescado, de nada adianta. E a canoa hoje, pela modernidade, né? Existem aí as canoas de alumínio, as canoas de fibra, mas eu quero partir aqui, mais uma vez, do processo principal, né, da canoa que todos nós conhecemos e que muitos aqui dos irmãos não só conhecem como um manuseio, porque na nossa igreja nós temos diversos pescadores, que é a canoa de madeira, aquela que é feita artesanalmente, onde se junta principalmente, né, uma tábua para fazer o fundo, outras 2 tábuas para fazer a lateral, 2 pequenas tábuas para fazer a proa e a popa, e mais uma meia tábua para fazer a borda. E por mais experiente ou bom que seja o carpinteiro, na junção de uma tábua e outra sempre fica as brechas, sempre fica as fendas. E essas brechas há uma necessidade de ser fechada, porque uma brecha na canoa, isso é um incômodo para o pescador, porque ali pode entrar água, e a água pode causar não só problema no decorrer da pescaria, mas também pode levar o pescador até a morte. Está aí trazendo, mas por que isso, irmão? Porque nós olhamos para o nosso texto aqui, justamente Jesus aqui chama, e o texto, a narrativa fala de pescadores. E fazendo esse paralelo aí, irmãos, a segunda palavra que eu gostaria que você fixasse, tá? Além da canoa, é a brecha. E quando nós refletimos ou buscamos, pesquisamos um pouquinho mais sobre essa palavra, o que significa, né? A brecha é uma abertura, é uma fenda, né? Podemos dizer que a brecha é um espaço vazio. E aplicando na vida, nós podemos dizer também que a brecha é uma ocasião. A brecha ela pode ser uma oportunidade. Resumindo, nós podemos dizer que a brecha é uma entrada e também uma saída. E eu gostaria que os irmãos, esta noite, levassem o seu pensamento que a canoa do pescador, olhando para a nossa vida quanto cristão, ela representa a minha vida quanto cristão. A brecha da canoa do pescador, ela representa justamente a minha ansiedade, o meu eu, o meu desejo, a minha, muitas vezes, irresponsabilidade. Resumindo, ela representa o meu pecado. E é nessa linha de raciocínio aí, irmãos, que eu convido aos amados a refletir no seguinte tema: qual tem sido a brecha da sua canoa? Você
quanto pescador de homem. Porque esse mesmo chamado que Jesus fez, não só aqueles dois irmãos, mas se nós continuarmos a leitura aqui no verso 21 e 22, nós vamos perceber que Jesus chama mais dois pescadores. E essa mesma promessa que Jesus fez aqui, que eu vos farei pescadores de homem, ela chega a cada um de nós quanto cristão. Porque o nosso chamado foi justamente para isso. Nós fomos chamados, comprados e pagos no sangue do madeiro justamente para isso, para ser pescador de homem. E eu, quanto pescador de homem, qual é a brecha que tem na minha canoa, que tem me impedido de ir em busca de pescar homens para Deus? E aqui eu pontuei alguns, o qual, refletindo, também apliquei primeiramente a mim. E a primeira delas, que é muito falado, né? A brecha da canoa de muitas pessoas tem sido a falta de conhecimento. Muitos têm usado, né, essa narrativa, essa palavra, a dizer a falta de conhecimento. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, o que ele tem falado isso para nós? Eu queria partir aqui de uma frase que é tremenda. Uma frase que há quem use até como contexto bíblico, mas na Bíblia não existe em nenhum lugar existe essa frase na Bíblia. Mas pelo poder de inteligência que Deus proporcionou a essa pessoa e pela verdade que essa frase nos transmite, para mim, isso foi inspirado por Deus. Albert Einstein, ele tem a seguinte frase. Ele diz que Deus não escolhe os capacitados. Deus, ele capacita os escolhidos. E ele termina dizendo: fazer ou não fazer algo só depende da nossa vontade e perseverança. Isso é uma frase que eu tenho como verdade, irmãos, porque quando nós olhamos para a Bíblia nos dá esse entendimento. Porque desde o princípio nós vamos perceber que realmente Deus, ele não busca homens letrados. Ele não busca os capacitados. E a prova está justamente no texto que nós lemos. Aqui Jesus chama os pescadores. E quando nós refletimos nessa função, a grande maioria, não desmerecendo, irmão, mas a grande maioria dos pescadores são pessoas iletradas. Muitos não sabem escrever, outros não sabem ler. Muitos não têm formação nenhuma. Mas o exemplo que Cristo nos dá aqui, irmãos, é que é esses homens que ele necessita. E nós percebemos aqui que há várias personagens na Bíblia que são conhecidas por Deus, mas que aparentemente não tinha nenhum requisito excepcional. A Bíblia nos mostra vários exemplos de pessoas que foram usadas por Deus e que não tinham nenhuma formação. E pelo contrário, que no primeiro momento, assim como eu e como você, também usou de desculpas. E eu separei aqui alguns para que não fiquem nas minhas palavras. O primeiro deles, podemos citar aqui Moisés. Moisés, que é chamado para liderar o povo do Egito. E lá em Êxodo, capítulo 4, do verso 10 e 11, lá nós vamos perceber que no primeiro momento Moisés, ele deu a sua desculpa.
E para que não fique nas minhas palavras, abrir Êxodo 4, versos 10 e 11, diz assim a palavra do Senhor. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste o teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo ou o surdo? Ou que vê ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Então aqui, irmãos, nós percebemos que muitas vezes a nossa desculpa diante do Senhor não é justificativa. O entendimento aqui que nós temos que ter é que nós servimos a um Deus onipotente, um Deus que fez os céus e a terra e que tem o controle sobre tudo. Que muitas vezes nós esquecemos de olhar para o Criador e nós só olhamos para a criatura que somos nós. E diante das nossas limitações, nós não nos dispomos a fazer. Um outro exemplo muito conhecido é o exemplo de Davi. Quando Samuel chega à casa de Jessé, que Deus manda ele ungir o novo rei, e que ali apresentado, Jessé apresenta todos os seus filhos, e Samuel pergunta: ainda tem algum? E o próprio pai ali talvez não dava muita importância, porque além de ser o menor, Davi era quem cuidava do campo. E Samuel manda Jessé chamar o seu filho, pois aquele era o escolhido de Deus. Aquele foi escolhido para ser ungido. E todos nós sabemos as maravilhas que Deus usou esse homem para fazer. Se for por idade ou por estatura, com certeza Davi não seria escolhido. Mas Deus não nos mede por isso. Em nenhum momento Ele nos mede pela nossa estatura ou idade. O que nós temos que entender, irmãos, que o chamado, ou quando Deus ordena, nós só temos que obedecer. Ainda podemos citar como exemplo aqui, no ambiente dos profetas, fica muito claro como Deus capacita os seus escolhidos. Temos a história de Jonas, que se vê incapaz de falar do evangelho para aquele povo de Nínive, onde Deus manda ele ir para o norte, ele vai para o sul, achando que vai fugir, se achando incapaz. E esse achismo que muitas vezes tem tomado conta do coração de muitos pescadores de homem. Mas, mais uma vez, a Bíblia nos mostra o poder de Deus. O quanto Jonas foi usado ali não só para falar da palavra de Deus, mas para que toda aquela cidade fosse convertida, que o temor do Senhor tomasse conta do seu coração. Também podemos citar aqui ainda, muito conhecido, o chamado de Jeremias. E mais uma vez, para que não fique nas minhas palavras, eu convido a abrir para Jeremias 1. Jeremias capítulo 1, do verso 6 ao verso 9. Diz assim a palavra do Senhor:
Jeremias de 6 a 9. Então lhe disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todas as quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-lhe na boca, e o Senhor lhe disse: Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Meus amados irmãos, eu acredito que para os que creem, essas mesmas palavras que Deus falou a Jeremias também chega aos nossos corações. Porque o meu falar, eu posso ter a minha interpretação, mas a palavra do Senhor, ela continua pura. Pura a partir do momento que eu a uso. A leitura que eu acabei de fazer, essa é a palavra do Senhor. E da mesma forma que chegou a Jeremias também, ela chega com avivamento, como incentivo a todos nós, para que possamos juntos ter essa certeza e ir em busca. Ver a importância de que, quanto pescador de homem, a minha formação, né, a minha falta de conhecimento, isso pode ser desculpa. Que o conhecimento, ele vem do alto. O meu conhecimento vem do alto e a palavra está diante de todos nós. Todos nós hoje temos esse prazer, podemos dizer assim, de poder ter a palavra de Deus em nossas mãos. Só falta nós tirar um tempo para realmente usar. Que possamos estudar, refletir e levar aqueles que ainda precisam. Então, se a brecha da sua canoa é a falta de conhecimento, o conhecimento vem de Deus, ele capacita os seus escolhidos. Creia nisso. Segundo ponto, a brecha da canoa de muitos pescadores de homens tem sido o trabalho. Eu trabalho hoje pela manhã na escola dominical. O pastor nos lembrou aqui, Mateus 4:4, onde diz que a palavra de Deus vem dizer que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Sabemos que nós, quanto homens, e hoje podemos dizer homens e mulheres, provedores do lar, porque pela legislação humana, por questão cultural, hoje não só os homens, mas também as mulheres têm saído em busca do sustento do seu lar. Mas em nenhum momento podemos deixar que o trabalho tome conta não só do nosso coração, como também do nosso tempo. Eu, quando pescador de homem, não posso deixar que o trabalho seja a premissa da minha vida. Porque o trabalho tem levado muitos irmãos à idolatria. Porque o trabalho te proporciona o sustento, te proporciona o dinheiro. E muitas vezes o dinheiro tem tomado conta. O desejo do coração humano, a concupiscência dos nossos olhos de querer mais e mais, principalmente quando nos referimos à questão material, tem levado o homem não só a ser escravo do trabalho, mas também a ser idólatra do dinheiro. Porque quanto mais ele tem, mais ele quer. Quanto mais ele ganha, mais ele busca. E quando nós olhamos no contexto geral, irmão, nós percebemos que pessoas que já chegaram a uma certa idade, que já estão com os filhos criados,
Já tem, podemos dizer, um patrimônio que você pode desfrutar até o final da vida. Mas esse desejo do coração continua fazendo dele escravo do trabalho e idólatra do dinheiro, porque ele quer mais e mais. E quando nós refletimos nessa passagem, que não só de pão viverá o homem, mas esse pão ele não se refere apenas ao pão, o alimento da mesa, mas esse pão é tudo aquilo que supera nossas necessidades, seja física, seja material. E muitos têm se apegado a isso. E não podemos esquecer que Marcos 8, 36 e 37, lá vai dizer que proveito tem o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que proveito que eu, quanto homem, em especial quanto pescador de homem, vou ter em passar a vida toda buscando, trabalhando, querendo mais e mais, e perder o bem mais precioso, que é a vida. A palavra de Deus diz que aonde está o meu tesouro, ali está o meu coração. E o tesouro de muitos tem sido o trabalho e o dinheiro. Há uma necessidade de nós refletirmos, irmãos, porque olha o que o salmista nos diz, e eu convido mais uma vez a abrir suas Bíblias, Salmo 127, Salmo 127, verso 1 e 2. Salmo 127, verso 1 e 2 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Você quer uma passagem mais maravilhosa que te traga mais tranquilidade e convicção da importância ou do o quanto não vale nada tudo o que eu construí aqui na terra? O quanto ele chama a atenção que inútil me é levantar de madrugada. Quantas e quantas pessoas levantam cedo da manhã para ir ao trabalho e chegam tarde da noite, justamente com essa missão de querer mais, mais e mais. Mas cada vez que eu reflito nessa passagem, irmãos, o que me chama a atenção e que a palavra que deve ficar em nossos corações, irmãos, é que ele diz que aos seus amados ele dá enquanto dorme. Aos seus amados, os amados de Deus, aquele que tem Deus, que tem o temor de Deus no seu coração, ele dá enquanto dorme. E vale também enfatizar que esse enquanto dorme também não significa que você vai passar o dia dormindo na sua casa. Esse dormir aqui representa a tranquilidade, aquele esperar no Senhor. Aquele esperar no Senhor que a Bíblia nos ensina justamente isso. Eu não me desesperar. Eu não colocar como premissa o meu trabalho. E saber que no tempo dele, de acordo com a vontade dele, ele vai prover. Porque ele fez isso com o povo dele lá no deserto. Ele faz isso com as suas criaturas mínimas, que são os passarinhos, diz a palavra de Deus, que todos os dias Deus providencia o sustento de cada um deles. E você vai ter dúvida que ele não pode providenciar o meu e o seu?
Então creia, meu amado, se o trabalho tem sido a brecha da sua canoa, que tem lhe atrapalhado, lhe incomodado, deixado de você ir em busca, que você possa refletir e entenda que Deus, Ele é responsável pelo nosso sustento. Terceiro ponto, a brecha da canoa de muitos tem sido uma instituição que foi constituída por Deus, uma das mais preciosas, sem dizer, né, a primeira instituição constituída por Deus, que se chama família. Mas essa família que, ao decorrer do tempo, ou podemos dizer atualmente, tem sido não só distorcida, tanto o conceito quanto a construção, isso também tem sido a brecha da canoa de muitos pescadores de homens. E quando se fala em família, é impossível não falar de pai, de mãe, de filhos, que é a base, que é o princípio, mas que sabemos desse contexto aí também entre irmãos, né? Tios, familiares. E hoje tem uma figura num dos novos modelos de família, que antes era pai, mãe e filho, hoje, e nada contra, tá? Respeito plenamente, mas um dos novos modelos de família hoje se chama pai, mãe e netos. E nesse novo modelo de família, muitos pais e mães têm tirado a responsabilidade dos verdadeiros pais e mães. E os netos têm levado muitas pessoas, ou têm sido a brecha da canoa de muitos cristãos, eu falo aqui no contexto geral, porque eu vivo isso na minha família, eu vivencio isso com a minha querida e amada mãe, e tenho certeza que não só os irmãos aqui, mas muitos irmãos em Cristo de outras igrejas também vivem esse problema que hoje podemos dizer que é social ou cultural, mas se criou essa cultura, né, de os pais tomar responsabilidade de quem são os verdadeiros responsáveis. E quando se reflete em família, irmãos, eu queria ler Mateus 10. Mateus capítulo 10. Verso 34. Do 34 ao 39. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus diz: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Pois vim causar divisão entre homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai mais e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a sua vida por minha causa, achá-la. O pescador de homem, irmão, ele tem o olhar para a família, tem que ser embasado na sua palavra.
E nós, quanto discípulos de Cristo, essa mesma passagem que Cristo fala, chega aos nossos corações. Ele fala aqui que ele não veio trazer paz. E nós vivenciamos isso nos dias atuais, dentro dos seios familiares. A divisão, né, entre pais e filhos, filhos e pais, sogras e noras, conflito entre os irmãos. Mas tudo isso, eu costumo dizer que é o cumprimento da palavra. Quando eu olho para o meu seio familiar, eu entendo que isso é o cumprimento da palavra. E o que me chama a atenção e o que deve estar no nosso coração presente é que a partir do verso 37, ele vem dizendo que quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Deus é a primícia da nossa vida e do nosso amor. Aí alguém pode estar perguntando, mas o senhor falou dos netos, irmão? A Bíblia não fala dos netos. E o meu entendimento é de que neto ele não faz parte da minha responsabilidade quanto pai que Deus nem cita. Ele diz aqui que a responsabilidade do meu entendimento é dos meus filhos. A última vez que me permitam usar o exemplo da minha família, porque primeiro eu estou falando de mim e segundo eu tenho conhecimento. Mas uma das últimas vezes que eu conversei com a minha mãe, entendeu? Ficou uma certa, porque eu tive que falar dessa verdade. Onde a minha mãe é uma mãe de 11 filhos, só 11. Onde batalhou e criou, ajudou a criar todos. Hoje o mais novo tem 32 anos. E a minha mãe está acabando essa velhice cuidando de 3 netos. Desde isso até o cuidar. E quando você fala a verdade de que essa não é a tua responsabilidade, a sua responsabilidade foi com seus 11, que a senhora não mediu esforços para criar e educar. Mas segundo ela disse que eu ainda não cheguei lá, né? Não, quando chegar lá, tu vai ser do mesmo jeito. Mas esse novo modelo que eu quero colocar, irmãos, que muitos dos netos têm sido a brecha na canoa de muitos pescadores de homens. Porque tem tirado o seu tempo, a sua dedicação para cuidar dos netos. Dando aí o tempo, a oportunidade para os pais, né, terem outras atitudes. Mas eu concluo dizendo que, lembre-se, a palavra de Deus diz que o inimigo do homem serão da sua própria casa. Diz o verso 36. Quarto ponto. A brecha da canoa de muitos pescadores de homem tem sido os amigos, entre aspas. Porque, mais uma vez, quando nós olhamos para a palavra de Deus, né, para o cristão, ele diz que os amigos, primeiramente, é Cristo. Segundo, os amigos são seus irmãos em Cristo. Onde nós ainda encontramos amizades verdadeiras. Porque a Bíblia nos ensina a isso. Mas mesmo assim nós percebemos que muitas vezes somos levados pelas más conversações. Mas isso, a palavra está escrita, né? 1 Coríntios 15:33 diz lá: não vos enganeis, pois as más conversações corrompem os bons costumes. Isso nós vivenciamos, isso nós percebemos.
Isso muitas vezes até se aproxima de nós. Nesse ciclo de pessoas que muitas vezes nós classificamos como amigos, muitas vezes o fazer deles tem impactado muito mais o meu coração do que o meu ao deles. Muitas vezes a palavra dele tem impactado muito mais o meu coração do que a minha, a deles. Muitas vezes o viver deles, mundano, tem impactado muito mais no coração do que o meu viver a eles. Mas nós temos que refletir, irmãos, o que temos feito. O que temos feito. Quando nós olhamos para João 15:15, João ele nos fortalece, né? Ele nos exorta aí dizendo que não vos chamo mais de servo, porque o servo não sabe o que faz seu patrão. Mas vos chamo de amigo, porque vos manifestei tudo o que ouvi de meu Pai. Esse é o nosso verdadeiro amigo. Jesus nos deixa escrito, daí esse João 15:15. Então, os manifestos, irmãos, o que tem que habitar no meu coração são as palavras que vêm do Senhor. Temos conhecido, temos relacionamentos, temos, mas a amizade verdadeira está cada dia mais difícil. Principalmente quando somos cristãos fiéis. Porque o inimigo tem usado muitos as pessoas que se aproximam de nós para nos tirar ou nos desviar dos seus santos caminhos. Para nos tirar do foco, para que nós deixamos de olhar firmemente para o autor e o consumador da nossa fé. Não permita que os amigos sejam a brecha da sua canoa. E por último, e talvez ele aqui represente todos os outros que eu citei, a brecha da canoa de muitos tem sido o pecado. Meu amado, a canoa, como eu falei no princípio, ela representa a nossa vida quanto cristão. E a brecha representa o pecado. É necessário entendermos que somos pecadores por natureza, porque a palavra de Deus nos diz, mas que não podemos viver em pecado. Somos pecadores por natureza, mas não podemos viver em pecado. Quando olhamos aqui para a Bíblia, em 1 Pedro 5:8, ele fala: sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Diante da vida pecaminosa, diante da nossa natureza, que ainda é pecaminosa, aqui podemos refletir e entender que devemos ser sóbrios, consciente, uma pessoa centrada. E ele vem falar aqui e vigilante. A vigilância ela tem que ser diária em todos os momentos. Porque nós, quanto vigilante, nós somos os sentinelas, seja da nossa família, seja da nossa igreja, seja dos nossos familiares, seja da nossa sociedade. O cristão, ele é o sentinela da sociedade, seja do cristão, seja do pecador. Porque a palavra de Deus diz que o sentinela ele tem que avisar a todos aqueles, irmãos, independente de ser cristão ou não. Por quê?
porque a vida deles também vai ser cobrada. Então há essa necessidade de vigiar. O diabo, ele está ao derredor, ele não está esperando que eu chame ele para ir para dentro da canoa, não. Ele só quer uma brecha na canoa. Basta ter uma brecha na canoa para que ele possa entrar. E quando ele entra, todos nós temos o conhecimento do que ele pode fazer. A brecha, irmão, ela fala de fraqueza, de abertura que damos ao inimigo para atacar. E se ele conseguir enviar o que Paulo chama de dado inflamado, ele consegue entrar, matar, roubar e destruir. E quando ele entra e não consegue matar, roubar e destruir, ele causa algum dano. Isso pode ter certeza. Se o inimigo entrar na nossa canoa, ele vai causar, no mínimo, algum dano. Por isso nós não devemos dar brecha para o inimigo. Não podemos, na nossa canoa, na nossa vida como cristão, dar essa brecha para o inimigo. E eu quero concluir falando que você é convidado a refletir cada detalhe de sua vida e analisar o que ainda está, o que ainda não está debaixo da vontade de Deus. Ou você pode estar na igreja, pode estar louvando a Deus, pode buscar a Deus, mas ao mesmo tempo pode ocultar as coisas dele que o impede de ser um pescador de homem por completo. Que possamos refletir. E também a pergunta que eu faço: quais as brechas que você tem de reparar na sua canoa? A pergunta que me fiz e faço para cada irmão em Cristo: qual a brecha que você tem que reparar na sua canoa quanto pescador de homem? É a falta de conhecimento? É a família? É os amigos? É o trabalho? É o pecado? Essa natureza que está dentro de nós, ela ainda tem falado alto em nossos corações? Reflita, meu amado, e responda para você mesmo. Porque Lucas 11:9 diz assim: e eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á. Seja qual for a brecha da sua canoa, nunca esqueça que a palavra de Deus nos fala que eu possa pedir, que eu possa buscar, que eu possa bater, que a minha convicção seja sempre de que Deus, Ele é um Deus onipresente, que em todos os momentos, irmãos, Ele está pronto para nos atender. Mas eu preciso ter uma ação. E a aplicação que eu faço refletindo sobre as qualidades do profissional da pesca, a primeira aplicação: o pescador, ele nos demonstra um ato de fé. Pescar é um ato de fé. O pescador, quando vai ao rio, ele não tem a visão do que existe lá embaixo. Mas pela sua fé, ele lança a rede.
pela fé de que ele vai pegar algo. E essa mesma fé do pescador tem que estar no meu coração quanto pescador de homem. Não importa onde eu vá, não importa com quem eu tenha que compartilhar e falar da palavra. Não importa qual seja o lugar, mas a minha fé é de que Deus fará a obra. O segundo, eles usariam essa qualidade como pescadores de homens. As novas redes assim seriam não para prender, mas agora para libertar. A rede do pescador, quando ele lança, era para prender o pescado, mas a rede do pescador de homens é para libertá-los, para libertar dessa prisão, para libertar dessa vida de prisioneiro do inimigo, para que ali ele venha ter no seu coração uma vida de paz, ou ter a convicção de que ele pode ter uma vida e vida em abundância, como a palavra nos fala. Agora, diante de todas essas qualidades, o domínio da pesca, da rede, de um bom local de pesca, conhecer tudo sobre essa arte, não adianta se o pescador tiver uma rede furada. Eu posso ter o conhecimento da palavra, eu posso ter a oralidade mais perfeita do mundo, eu posso ser a pessoa mais inteligente do mundo, mas se a minha vida quanto pescador de homem existir uma brecha, de nada servirá. Porque nesse percurso, nessa determinação da busca de pescar os homens, com certeza não obterei sucesso. Até uma brecha pequena deve ser selada. O pescador, antes de ele ir para a pesca, ele faz uma revisão geral de todas as suas tralhas. De tudo que ele vai usar, ele primeiro faz uma inspeção, organiza, arruma. Assim, aí ele vai para a pesca. A vida do pescador de homem é da mesma forma. Primeiro eu tenho que olhar para mim. Fazer uma autoavaliação. Organizar toda a minha vida. Ter essa comunhão com o Senhor. Aí sim. Aí eu vou em busca. Porque senão não tenho certeza que não obterei nenhum sucesso. O pescador deve avisar. O pescador deve avisar aos demais quando vai em busca do pescado. E o pescador de homens tem que buscar esse aviso de cima, para que ele possa ter essa relação, compartilhar com Deus em todos os momentos que eu ir a uma pesca de homens, que Deus seja a primícia, que eu possa compartilhar dele o desejo do meu coração, seja qual for o lugar ou qual for as pessoas que eu tenha vontade de pescar, mas que Deus seja o primeiro a saber. Que Deus abençoe o nosso coração com a sua palavra.